Sem dúvidas, o caminhão descontrolado do Isekai surgiu na obra Haruwardo Domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Domestic Kanojo aqui no canal, onde irei falar tudo que eu achei, como foi o que eu gostei, sobre esse capítulo mais recente, o capítulo de número 270, só que informações relevantes dos anteriores, talvez eu ressalte nesse vídeo, relembrando, como já é de costume. Para todo caso, meus queridos Kohais, acho que vocês já sabem o sentimento aqui de Haru Senpai, vocês já sabem o amor que eu estou sentindo pela minha querida Kei Sensei, porque se vocês não sabem, eu vou ser honesto, vou dar alguns exemplos antes da gente falar do capítulo. Sabe o Diobrando de Jojo? Se você não viu Jojo, você não vai entender essa referência, então te falta cultura, meu amigo, vai ver Jojo. Mas, para todo caso, para quem é Jojo Fag, vai entender isso. O nível de afeição que eu tenho pela autora é o mesmo nível de afeição que eu tenho pelo Dio, pra você entender. Se você quer um exemplo mais fácil, eu diria que eu estou tão perplexo quanto o Vegeta quando descobriu a transformação do Goku como Super Saiyajin 3. Digamos que aquele modo tsundere revoltado, digamos que queria quase matar o Kakaroto, é tipo isso. E se você quer um exemplo mais fácil, pensa no Sasuke revoltado com o Itachi achando que ele tinha aniquilado o clã Uchiha, sem saber toda a verdade. É tipo esse nível de sentimento que a gente tem pela autora. Mas, pra todo caso, depois eu acho que eu poderia dar um exemplo melhor, do tipo o Sasuke quando descobre toda a verdade e quer acabar com Konoha. Eu acho que esse nível de revolta que eu tô com a autora. Mas, pra todo caso, eu dei exemplo demais, já tá ficando meio louco aqui, você não deve estar entendendo nada, mas pra todo caso, o que eu quis dizer é que eu tô revoltado com a autora, é tipo isso. Mas eu poderia estar muito mais, eu já poderia estar xingando a autora de vários nomes, xingamentos em várias línguas. E ocorre que não está acontecendo porque eu já estou com a cabeça fria, já estou mais relaxado, estou levando no bom humor aqui, conversando com vocês, porque se fosse na hora que eu li, meu amigo, eu tava quase xingando ela de tudo, só não chamava de santa. Porque sempre que eu li um capítulo de Dome Kanojo, a revolta vem aqui, tipo, eu fico com o sangue muito esquentado, eu fico muito bravo com a autora. Mas, pra todo caso, já estou aqui mais com a cabeça esfriada, eu vou falar com vocês sobre esse capítulo, que ele mostra muito da perspectiva da obra como um todo, então esse é um vídeo mega importante pra você saber não só a minha opinião sobre esse capítulo, como a obra de Dome Kanojo em partes. Diria que o significado, o propósito da Hina foi mostrado não só nesse capítulo, como nesse arco, eu diria que já havia sido mostrado, só que fica evidente nisso, eu vou ajudar você a compreender um pouco, porque a Hina é uma personagem principal, ela foi jogada para personagem secundária, só que na minha interpretação você vai ver, digamos que o significado que ela tinha, porque basicamente ela só é, digamos que, aquele primeiro amor passageiro que faz com que, em determinados casos, a pessoa amadureça. E digamos que de uma forma bem compacta, é isso que a Hina significou na obra, mas você vai entender daqui a pouco mais sobre isso. Eu também vou falar sobre o favoritismo que ocorre em torno da Arui, isso é algo grave para a obra, por conta de que a Arui é uma das personagens que eu mais gosto, porque ela é uma das personagens que mais tem desenvolvimento. Muitas pessoas podem achar que eu não gosto da Arui por conta das sérias críticas que eu faço por ela e por preferir a Hina, mas não é verdade. Eu não gosto da forma como a autora conduziu a personagem da Hina e como ela deu muito favoritismo e espaço para a Arui. Eu elogio a forma como a Arui foi feita, é uma das coisas que eu mais gosto da obra de Dome Kanojo, não é à toa que eu prefiro o chip Natsu-Irui do que Natsu-Hina pela construção que teve. Isso é um fato que eu já havia dito em vários vídeos. Se você não nota, é porque você não acompanha os vídeos, né, Mako Sagrada? Então tem que acompanhar. Mas, pra todo caso, você vai entender também sobre o favoritismo. Isso, de certa maneira, é uma crítica, por conta de que ela só soube construir uma personagem, e se a obra é um triângulo amoroso, ela deveria ter construído, e assim a gente chega naquele ponto que eu fiz um vídeo no começo desse ano, que a obra de Dome Kanojo só se enfaixa, digamos, com a imagem de triângulo amoroso, porque realmente a obra não é isso, e você, se viu aquele vídeo que eu já apresentei isso, entende, mas vai relembrar porque eu vou conversar com vocês isso novamente. Pra todo caso, a gente vai falar do atropelamento, né? Mas isso, de certa maneira, eu vou falar tanto ao longo do vídeo como no começo, porque eu já vou começar falando as possibilidades que seriam mais atrativas se a pessoa atropelada fosse a Arui do que a Hina. Mas, pra todo caso, tem bastante coisa pra conversar, então vamos logo falar sobre o capítulo mais recente de Domestic Kanojo, mais conhecido como Hina finalmente irá ser feliz em uma outra vida, como por exemplo em um Isekai. Eu acredito que, ressaltando alguns pontos iniciais, principais aqui do vídeo, a gente fala, né, sobre a desgraça que ocorreu para minha querida Hina, o fato dela ter sido atropelada pelo nosso querido motorista enviador de Isekais. Para todo caso, brincadeira dessa parte, meus queridos Kohais, eu acho que era esperado, por conta de que eu não vou falar que eu fiquei surpreendido, que foi algo inesperado, sendo que em vários vídeos, são diversos vídeos, é só você olhar no canal, eu levantava a hipótese que realmente poderia ocorrer uma tragédia. Eu falo desde o início do arco do Stalker isso, que a Arui poderia ser atropelada, que a Hina poderia ser atropelada, que alguma tragédia poderia acontecer, que alguma desgraça ia ocorrer, que elas poderiam ter ferimentos graves, ou poderiam morrer, ou algo parecido com isso, ou pior, que poderia acontecer
acontecer. Se vocês veem os vídeos do canal, vocês sabem que eu preparei vocês para o pior, então não quero ver pessoas falando que, ai, eu fiquei surpreendido, senpai, porque você sabia desde o começo que eu já falei isso faz tempo. Se duvidar, eu já venho falando sobre tragédias desde o final do Arco da América, quando Arui está para voltar do Nippon, que haveria uma chance lá do chefe fazer algo com ela. E desde aquele momento eu já levantava vários pontos que poderiam ocorrer na obra de tragédia. Só que acontece que o mais relevante são agora do arco do Stalker, e realmente ocorreu. A gente viu que eu falei que poderia ter realmente a possibilidade delas serem atropeladas ou algo do tipo, algo parecido. É só você ver os vídeos do canal que você vai saber que eu falei que era uma possibilidade. Pode ser que eu tenha falado que foi o chefe da América que poderia ocorrer isso. Só que também falei que a possibilidade do Stalker tramar algo era grande. Só que vimos que esse arco, ao mesmo tempo que ele foi previsível, ele teve certas mudanças, a gente percebe isso. E ocorre que, como o Stalker estava preso, não tinha muito como ele fazer tantas desgraças, ele só poderia coordenar a cadeia. Então ocorre que o vingativo Okunugi, que foi demitido, iria fazer, digamos que, o favor para o Stalker atropelando a Hina. Então, de certa maneira, a gente meio que acerta, meio que erra. Mas se você vê os vídeos, você sabe, né, que a possibilidade que eu falei, enfim, ocorreu. Não importa quem atropelou, quem estava dirigindo o carro, teve, digamos que, um atropelamento. Isso foi mostrado. Para todo caso, então, esse é o primeiro ponto, é algo esperado. O segundo ponto é que 95% de chance de acontecer isso para a Hina, sendo que ela é a personagem que mais sofre na obra, e por conta de que ela não tem o favoritismo que a Arui tem. Então, se você já pensava por que não ocorreu com a Arui, eu quero que você entenda por conta de que a Hina é a personagem que já sofre desde o início da obra. Então não teria sentido isso acontecer com a Arui. Mas, para todo caso, se você quiser outro argumento, é porque a Arui teve algo que a Hina não teve, que se chama desenvolvimento, construção de personagem, crescimento, conseguir um bebê, tá casado com o protagonista, os fãs iam matar Sasuga, então é por isso que a Arui não foi escolhida. Para todo caso, eu vou falar daqui a pouco os motivos do porquê eu achei que seria atrativo a Arui ser atropelada e não a Hina. Mas, para todo caso, para concluir aqui com chave de ouro, eu devo enfatizar que eu acho que é relevante que a Hina tenha sido a escolhida, porque eu quero que você perceba que o capítulo de número 268 já havia preparado vocês. Se vocês não veem os vídeos tão recentes do canal, se vocês são inscritos novos, corrais novos, eu quero que você perceba que os capítulos mais recentes meio que dão um clima de despedida entre a Hina e o Natsu. E eu diria que é como se a Hina tivesse cumprido a ambição de vida dela, que era ver o Natsu se tornar um escritor famoso, era dar vida por ele, era proteger ele, fazer de tudo. E ela conseguiu, ela limpou a imagem do Natsu, ela conseguiu fazer com que a matéria não fosse publicada. Então, em modos, a Hina mais uma vez pegou a responsabilidade toda sozinha e consegue proteger o frágil e inútil Natsu. Então, para todo caso, eu diria que ela cumpriu o que ela vem fazendo ao longo da obra inteira, e ao mesmo tempo, se você for perceber, eu quero que você note, ela conseguiu, como eu já disse, ela cumpriu a ambição. Aquela imagem do capítulo de número 268, onde compara o Natsu jovem do colegial para o Natsu escritor, é um clima de despedida. Eu quero que você perceba que aquele abraço é como se fosse ocorrer algo perigoso, um adeus, nem que a Hina não morra, mesmo que ela só tenha sofrido o atentado, o acidente, e fique, digamos que, inconsciente por um ano. Você perceba que aquilo é meio que uma despedida para o protagonista. Foi a forma da Sasuga meio que finalizar a relação desses dois. É meio que a despedida dela. Indiretamente, na minha interpretação, é isso que eu percebo daquela cena. E por isso eu digo que não era algo tão surpreendente realmente a Hina ser atropelada 2 capítulos depois, por conta que a KCC já estava preparando, digamos que o palco faz tempo. Então eu diria que se você acompanha os vídeos, se você vê os capítulos, eu acredito que você não fica tão surpreendido, não é mesmo? Para todo caso, o que eu levanto como questão agora é a possibilidade. Tá bom, a Hina, ela vai despertar, eu quero que a Hina desperte, porque é uma wife que eu gosto, ela já sofreu pra caramba, ela merece ser feliz. Mas esse é o ponto que eu inicio. Mesmo que ela desperte, não importa se vai ser uma semana ou um ano depois, como que ela vai ser feliz? Eu acho que a forma de você fazer uma passagem de tempo, que ela encontre alguém ou que ela viva feliz, independente disso, tudo vai ser rushado. Eu não posso falar mais que eu quero ver desenvolvimento para a Hina, porque 4 capítulos não é o suficiente. Ela não vai conseguir ter, digamos, um crescimento. Ela não vai conseguir ter um amor próprio para ela. Ela não vai conseguir, digamos, que ver que ela não precisa mais cuidar do Natsu, que ele já é bem grandinho. Então, eu diria que vai ser difícil isso. Esse é o maior problema. 4 capítulos é o que resta para a obra, ou 5, se eu não me engano. E ocorre que não tem como ocorrer um desenvolvimento tendo em vista que ela sofreu um acidente agora. É muito irreal, digamos que ela recobrar a consciência no próximo capítulo. Só se tiver uma passagem de tempo, mas me desculpa, não tem como. O acidente foi grave. Ela, digamos que foi para dentro de um estabelecimento. O carro que o Konugi fez quebrou a entrada de uma loja. Ela teve, digamos que um sangramento grave em volta da cabeça. Então não tem
como. E esse é o ponto. Mesmo que ela desperte, como que ela vai ser feliz? Então é aí a chave que eu quero que você tenha em questão. Será que a Kei Sensei não quer, digamos que, fazer um fim realmente para a Hina com esse acidente? Será que não é a melhor forma que ela achou para a personagem, tendo em vista que ela não conseguiu desenvolver a personagem, tendo em vista que a Hina nunca teve uma ambição a não ser proteger, cuidar, sempre pegar a responsabilidade do Natsu? Então, eu diria que isso é um ponto que deve ficar em alerta. Então, ao meu ver, é grande a possibilidade da Kei Sensei fazer com que esse seja o desfecho de Hina. E assim ela poderia talvez abordar remorso, culpa para o Natsu e para a Rui. Poderia, mas sobre isso eu falo daqui a pouco. Então, eu diria que isso pode ocorrer, só que é aquela chave, né? Poxa, Sasuga, como assim? Eu queria ver a Hina feliz. Independente, tudo bem, ela não foi a garota escolhida, mas não precisava matar a personagem também. Ela só dá de desenvolvimento. O que custa chegar em 300 capítulos? O que custa chegar em 30 volumes? Você poderia fazer uma forma muito boa, e ela não quis fazer isso. E esse é o maior problema. Eu quero que vocês tenham em mente que a chance dela ser morta é muito propícia pela falta de construção que ela teve ao longo da obra. Mas, para todo caso, levanta aquela possibilidade. Poxa, mas ela iria chegar nesse ponto de matar a personagem? Eu acho difícil. É uma personagem que tem uma fanbase forte. Eu acredito que a Rui tem uma fanbase muito mais forte. 10 vezes mais forte, e eu vejo isso diversas vezes. Eu sei do que eu tô falando. Então, eu diria que os fãs da Rui são muito mais fortes, mas também isso se deve à maneira com que a Rui foi construída. Só que acontece que a Hina não perde, a Hina tem carisma também. Então, eu diria que é difícil, eu não sei se ela teria essa coragem visando o público dela, mas para todo caso, ela não deve se influenciar pelo público, ela tem que fazer a decisão que ela quer. E, independente da escolha dela, sempre vai ser alvo de elogios e de críticas, dependendo de como for. Mas, para todo caso, eu fico pensando, qual poderia ser a alternativa? Se a Hina acordar e recobrar a consciência, ótimo, fico feliz. Mas como é que ela pode fazer essa personagem feliz? Essa dúvida que eu quero que vocês coloquem agora, porque se realmente não for o fim dela, como ocorreu no capítulo de número 270, eu quero que vocês me digam como ela pode ser feliz, sendo que a única alternativa é uma passagem de tempo forçada e de alguma maneira ela criou o desenvolvimento dela sem ter sido mostrado na obra. Eu vou ficar feliz porque eu gosto da personagem e ela ficou viva, mas esse é o ponto que eu quero que você perceba. Vai ser forçado, vai ser alvo de críticas. Eu vou criticar friamente e duramente a escolha, a forma como ela conduziu. Mas para todo caso, pode ser que ela consiga surpreender ainda, pode ser que eu ache até que ficou satisfatório. Então, eu quero que você perceba qual poderá ser o destino caso Hina recobre a consciência daqui 1 ou 2 capítulos. O que ainda resta para ela, tendo em vista que essa Sasuga provavelmente vai querer gastar tempo em casamento. Eu diria que a melhor coisa, já que aconteceu isso com a Hina, é não ter porcaria nenhuma de casamento. Rui e Natsu já formou o casal, vai ter, isso já está satisfatório. Mas eu não acho que o casamento vai ser incluído agora, mas eu ainda acho que um capítulo vai ter envolvendo isso. Mas agora que ocorreu a tragédia com a Hina, eu não sei o que ela quer fazer. E o pior de tudo é que falta poucos capítulos. Então a Kei Sensei tá com o tempo corrido. E o pior de tudo é que ela quis fazer isso, provavelmente. Eu não acho que a Shonen Magazine, digamos, quis cortar. Acho que a obra tá sendo bem problemática. Eu acho que a obra está bem estável, mas se fosse pra obra ser cancelada, já teria sido cancelada faz tempo. Então eu diria que talvez tenha sido uma decisão da própria autora querer finalizar a obra em 28 volumes. Então, a gente tem que esperar, mas acredito que aqui eu falei um pouco da minha visão sobre a Hina. Então vamos agora para pontos do porquê eu acho que quem deveria ter sido atropelada era a Rui e não minha querida Tachibana. Eu diria que agora falando sobre possibilidades do porquê seria melhor que fosse a Rui a ser atropelada, eu quero que você tenha em mente que eu não estou falando que o melhor era a Rui ser morta, e sim atropelada. Quero deixar bem enfatizado isso, porque tem pessoas que acham que eu odeio a Rui, e eu já disse milhões de vezes, até nesse vídeo, que eu gosto da personagem, só que eu acho que para esse momento era melhor ela ter sido a garota a ser atropelada, porque a história ficaria muito mais atrativa, a narrativa ficaria melhor, a história não precisaria necessariamente acabar neste momento, ela poderia se estender até 300 volumes, 30 volumes, quer dizer, desculpe, 300 capítulos. Eu acho que seria melhor porque, primeiro fato, Rui perde o bebê, acabou o artifício, a ferramenta que foi usada para contar a verdade para os pais dele sobre a relação não precisaria mais ocorrer, ou seja, não precisa do bebê, me desculpa, mas eu acho que esse bebê foi a maior forçação de barra, não tem nada de bonitinho. Eu já peguei o lado positivo, eu já falei que foi muito bonito, foi meio que a conclusão, o desenvolvimento do casal, mas eu também já falei que não era necessário isso, então é só você ver os vídeos anteriores que, ao mesmo tempo que eu critico, eu elogio esse fato do bebê. Então eu acho que seria um ótimo gancho, a Sasuga, digamos que saberia quebrar já isso, não precisaria ter o bebê, então o casamento poderia ser adiado, entre várias outras coisas.
Para todo caso, se a Rui ficasse inconsciente por tempo indeterminado, seria interessante porque a Hina teria um sentimento de culpa, por conta de que foi o Okuno que a atropelou, ela pegou a responsabilidade sozinha, ela poderia ter contado daí a verdade, então ia gerar um sentimento de culpa bem bacana para se desenvolver nossa personagem. Outra possibilidade, Natsu depressivo, porque o Natsu é frágil, como a gente percebe ao longo da obra inteira, pelo menos na visão da Hina, eu não duvido que ele não fique frágil, sentimento culpado, porque a Hina não me contou, eu deveria ter ajudado ela. Se duvidar, isso acontece no próximo capítulo. E tô sendo honesto, porque, olha, eu já tô revoltado com essa obra. Então, eu diria que o Natsu, provavelmente, ele vai ficar depressivo de qualquer jeito. Então, ele poderia ficar depressivo, digamos que ver a esposa dele inconsciente. Isso poderia ocorrer e seria relevante porque talvez a gente veria uma personagem feminina nova, a própria Hina, ajudando ele ou algo do tipo. Para todo caso, poderia também gerar um plot de discussão entre Hina e Natsu, porque o Natsu questiona a Hina porque ela não contou. Era outra parte que seria interessante, digamos que para um drama romântico como a obra seria legal. Eu acho que para a situação atual da obra, esses arcos, essas possibilidades que eu estou falando até seriam relevantes, digamos que para atingir 300 capítulos. E muitas pessoas estão se questionando por que eu estou falando tanto de 300 capítulos, porque eu queria que a obra chegasse a 300 capítulos. É uma obra de romance, não é comum obras de romance chegarem a esse número, então seria legal isso. Para todo caso, eu também diria que tem outra possibilidade que era bacana, que seria o Natsu, né, se envolver daí com outras garotas por esse tempo indeterminado, né? Ele meio que segue em frente, continua apaixonado pela Rui, e ocorre que nesse meio tempo ela desperta e o Natsu fica confuso. Eu amo essa mulher, eu era casado com ela praticamente, eu estava num relacionamento sério, estava namorando a Rui, só que agora eu gosto dessa garota, eu gosto da Hina, ou qualquer personagem feminina. O que eu faço? Então, digamos que seria legal, digamos que essa temática, porque giraria em torno do triângulo amoroso novamente, e eu acho que seria bem propício, né, pra obra fazer isso, pelo menos ao meu ver, e seria algo relevante, porque faria a volta da Hina, mas necessariamente não faria dela a garota final, a não ser que a Rui tivesse sido morta. Só que como a Rui ficaria inconsciente e iria despertar, assim o protagonista poderia terminar, ia gerar talvez revolta, mas, para todo caso, ele iria voltar para a garota que ele amava, ou algo do tipo. Então também seria um plot bem interessante. E com isso, você vê que são várias possibilidades do porquê eu falo que teria sido muito melhor, mais atrativo ter sido a Rui a ser atropelada. Para todo caso, a Hina não é mais personagem principal. Eu já falo isso com vocês faz eras, desde o começo do ano. A Hina perdeu o foco de personagem principal a partir do capítulo 150 e pouco. Na verdade, quando ela fez o término com o Natsu, ela praticamente virou uma personagem secundária. Ela só tem título de personagem principal, mas ela não é mais. Eu já falei isso em um vídeo especial do porquê eu acho que do Mechanoid não é um triângulo amoroso. E esse é o maior problema. Eu não acho que o acidente ter sido para a Hina vai criar um impacto como se fosse para a Rui. A Rui é uma personagem que tem um carinho a mais do público, e isso é compreensível, porque a gente viu o crescimento da Rui, a gente viu a construção, a gente viu ela sentindo emoções, a gente viu a desilusão amorosa, a gente viu ela conquistando a pessoa que havia desiludido ela. Então é fofo a construção da Rui, e por isso eu digo que teria sido muito mais impactante para a obra, e teria sido muito melhor, pelo menos ao meu ver. Mas parece que a autora, ela evita fazer tudo e qualquer tipo de sofrimento para a Rui. E muitas pessoas vão falar, poxa Haru, mas ela teve uma desilusão, ela teve todos aqueles problemas da América. Mas e a Hina então, que teve vários problemas desde o começo da obra? Eu não estou querendo comparar uma com a outra, mas se você for ver, a Hina sofre mais que a Rui, isso que eu quero dizer. Então, ao mesmo tempo que eu não quero falar que a Rui não sofreu, mas ela sofreu menos que a Hina, por exemplo. Então, eu acho que o acidente teria sido muito mais propício, não por conta de que a Hina sofreu bastante, e sim porque a história ficaria melhor. Mas, para todo caso, isso é apenas minha opinião, e vocês já sabem, não é mesmo? Então, eu acredito que aqui eu falo motivos porque eu acharia que a Rui ter sofrido o acidente seria melhor, mas para todo caso não foi o que ocorreu. A Sasuga quer manter esse bebê e é isso, né? Não é mesmo? Então acredito que praticamente tendo falado sobre essa parte, acho que agora a gente vai para outras partes relevantes da história e desse capítulo mais recente. Eu diria que chegamos em um dos momentos mais importantes do vídeo, por conta de que a gente já está perto, próximo da conclusão do arco, minhas considerações finais sobre esses capítulos e o capítulo de número 270. Então, o que eu já quero falar, que é o primeiro ponto, qual o significado do arco? Eu levanto essa questão, inclusive eu ficaria muito agradecido se minha querida Kei Sasuga Sensei me respondesse isso, por conta de que eu não vejo significado algum. Se fosse para desenvolver a Hina, o Stalker não era necessário, por mais que ele tenha sido uma figura que deixou-la assustada e depois ela tenha encarado ele friamente. Não é como se um olhar tipo, eu não tenho mais medo de você, fosse mudar alguma coisa, não tira nem 10% da minha frustração. Eu não vejo um progresso para a Hina desse modo, me desculpa, eu vou ser, digamos, justo, ela progrediu, ela superou o medo do Stalker,
mas ocorre que parece que era isso a única coisa que a autora queria desenvolver para a Hina, ela superando esse medo, como se a Hina não precisasse ter uma missão de vida. Tipo, é isso o ponto que eu quero chegar. Qual é a missão da Hina? A Hina não é uma máquina que só tem como ordem proteger o Natsu e cuidar desse produto frágil, desse protagonista. Acontece que o Natsu não é um inútil por completo. O Natsu, ele tem suas decisões, ele é um adulto, ele cresceu. E o maior problema da Hina é que ela não vê isso. Me desculpa, vocês podem discordar, mas a Hina não vê o Natsu ter se tornado um adulto. Ela pode ter falado isso, mas ela não consegue enxergar e ela não consegue deixar o Natsu andar com as próprias pernas, ela não pede ajuda do Natsu, ela sempre usa o complexo de irmã mais velha para proteger ele, proteger sua família, então ela faz de tudo para que não ocorra nenhum problema. E ocorre que a Hina, ela percebe que o Natsu cresceu, mas somente como escritor, como pessoa, como adulta, parece que ela não consegue visualizar isso, porque as atitudes são o que fazem parecer com que ela não consegue visualizar isso. A sua fala é diferente do que ela faz, e esse arco deixa isso evidente. Para todo caso, eu diria que esse é o primeiro ponto. O significado do arco do Stalker, ao menos, é para mostrar que a Hina não consegue se desgrudar, ela não consegue deixar o Natsu andar, ela não consegue, digamos que, dividir o peso, uma responsabilidade com o Natsu, ela não pode contar com o Natsu. Esse é o maior problema. O Natsu teria sido relevante, ver a opinião dele, a reação dele, como ele poderia se portar, e ocorre que isso não acontece porque a Hina não quis. Porque é responsabilidade dela, ela que era adulta naquela época, só que agora o Natsu é adulto e mesmo assim ela acha que é tudo culpa dela, só que acontece que ela já foi punida 2 anos atrás e mesmo assim ela quer, digamos que, assumir mais uma vez a culpa, a responsabilidade e quer cuidar dessa situação toda sozinha e pede ajuda do Kiriya Sensei, o que faz com que o meu chip aqui cresça mais ainda, só que acontece que é isso, basicamente, ela não precisa da ajuda de ninguém, ela, digamos, dá conta sozinha, ela sempre quer se sacrificar e foi isso que o arco significa. A Hina não teve progresso nenhum desde o começo até o final da obra. Ela só superou o medo de um arco que era irrelevante já na metade da obra. Outro arco irrelevante só mostrou, digamos, ela superando esse medo, mas não mostra uma ambição para essa personagem, ao menos. Para todo caso, é o primeiro ponto. Vamos para outro. O segundo ponto, meu querido Kohai, minha amada senhorita, é algo que eu já havia falado desde o começo, né? Que era um arco previsível, mas que tem os elogios, porque ele mostra, digamos que de certa maneira, a perspectiva de como é fácil manipular pessoas e como é, digamos que, essa parte, digamos que, de jornalismo, ou como é fácil de manipular até uma notícia ou até um jornalista, porque o arco nos mostra isso, embora a gente saiba que o Okunugi foi muito tapado, porque ele acreditou nas palavras de um preso. Me desculpa, mas não tem como. Eu defendi ele que foi uma ótima manipulação o que o Stalker fez, mas eu já havia dito naquele vídeo que, poxa, se você é um jornalista de anos, você também ia estranhar, digamos que, a fala. Ele ia tentar buscar algo. Por mais que o contexto fosse todo favorável, é as palavras de um preso e ele tinha que encontrar uma outra fonte confiável. E acontece que o Okunugi não fez isso. Ele ficou ganancioso e ocorre que é outro ponto que eu elogio do arco, porque mostra a ganância, né? E a nossa querida Kei Sensei soube administrar esses pontos adultos, como ela já vem acertando desde o começo da obra. E o terceiro ponto que eu quero exaltar aqui com vocês, que foi a minha maior decepção, é que esse arco, ele poderia ter sido um grande arco, ele poderia ter tido um potencial enorme, por mais que o Stalker tenha aparecido. Eu acho que ver, digamos, a reação do Natsu, como ele iria se portar, levando críticas, é algo interessante e muito adulto que a obra proporciona esse tipo de ponto desde o começo. Então seria legal ver, digamos, como o Natsu iria reagir a pessoas que criticam, digamos que de certa maneira, o seu trabalho. A gente até viu isso bem rápido na obra, em outros projetos dele, mas digamos que com notícias até que pegam a realidade, digamos, a vida íntima, pessoal dele, digamos que o relacionamento, o triângulo amoroso. Só que, de certa maneira, o maior problema disso é que esse arco tinha todo o potencial do mundo para fazer isso, para abordar como uma pessoa pode reagir, digamos que, a determinada notícia que é exposta. Só que ocorre que a querida Kei Sensei, ela meio que desenvolve isso ao mesmo tempo que ela, digamos, cortou. E o que eu quero dizer com isso? Ela usou da protagonista do arco ser a Hina. E acontece que a Hina não teve desenvolvimento nenhum do arco. Por mais que pareça, ela teve só 10% de desenvolvimento. O que já é grande, né? Mas, para todo caso, o que eu quero dizer com isso? Ela preferiu fazer com que mudasse toda a temática do arco, que a Hina não publicasse essa notícia, que ela conseguisse evitar, só que assim ela acaba com uma temática legal do arco, que seria ver a reação do Natsu. E de certa maneira, eu fico chateado por conta de que eu queria ver como seria a matéria.
eu acho que poderia ser muito sensacionalista, mas eu queria ver. Eu até digo, a matéria, ela não precisava ter sido como estava sendo organizada. O Okunugi não soube fazer a matéria, esse que é o maior problema. Eu acho que, tudo bem, ele errou, só que daí, a parte do triângulo amoroso, a parte da foto, é verdadeira. Eu acho que o Okunugi, ele deveria ter encontrado uma outra fonte confiável. Então, digamos que no meio do arco, se o Okunugi consegue uma outra fonte, daí a notícia é publicada, o triângulo amoroso, só que quarta parte do Stalker, digamos que o Natsu e a Hina não fizeram nada com ele, como estava na notícia, digamos que a notícia é só desmascarando o relacionamento que o Natsu tem. Então seria legal, porque digamos que no olhar, ele seria olhado como um cafajeste, por conta do que ele se relacionou com a minha irmã, digamos que mais velha, e depois ele trocou ela e foi pra mais nova. Então, digamos que em certo olhar, as pessoas iriam criticar o Natsu Sensei. Então, eu queria ver como seria o olhar, o sucessor de Tougen Sensei, como seria o olhar do Natsu, a maneira como ele iria se portar, e ocorre que isso, infelizmente, não ocorreu. Então, é algum ponto, né, que eu posso falar que eu esperava do arco, infelizmente não teve, mas era esperado que não ocorresse, a Hina iria evitar isso de algum jeito, a gente já havia falado isso nos vídeos anteriores, mas, por todo caso, eu fico chateado, né, porque eu queria ver essa parte, porque é uma temática muito adulta que a autora sempre coloca. Então, eu diria que 50% do que seria relevante para esse arco não foi mostrado, que era a matéria. Só que não era a matéria que o Okunugi estava fazendo, e sim uma matéria reformulada, só focando, digamos que no caso familiar, como a Hina mostrou, ela evitou ao máximo, ela omitiu o relacionamento deles, porque ela não queria que isso fosse exposto. Ou seja, seria uma matéria até diferente, então seria bacana de ver isso. Infelizmente não ocorreu, meu ponto que eu critico, porque ao mesmo tempo que eu queria ver a matéria, ao mesmo tempo eu não queria, mas acredito que assim, eu ressalto o outro ponto assim do arco, que é a conclusão que eu queria dizer para vocês. Mas para todo caso, praticamente tendo concluído quase tudo, a gente vai então para aquele ponto que falta aqui, para deixar o vídeo quase perfeito, que é estragaram a Hina. O que a autora fez? A Hina virou hipócrita porque a Hina escondeu o relacionamento dela com o Natsu. Finalmente chegamos em um dos climax aqui do vídeo, onde falamos logo no final minha consideração sobre a Hina do arco. Então, basicamente, a última parte que tem pra exaltar aqui é em torno do capítulo, né, quando ela omite o fato lá pro jornalista, junto da ajuda do suporte do Kiria Sensei, ela finge que a foto foi forjada, que ela nunca teve um relacionamento com o Natsu, ela fala que nunca fez algo fora da conduta, algo indecente, algo obsceno, depois ela concretiza falando pro Kobayashi que realmente não foi indecente, porque ela amava o Natsu e o Natsu amava ela. Tudo bem, é um relacionamento bonito, olhando a perspectiva, o desenvolvimento, o desenrolar do casal, eu vou dizer, é um relacionamento legal, eu enfatizo algo que eu falei no vídeo passado, às vezes é melhor esse tipo de relacionamento do que um relacionamento que envolve traição e você tem como pessoa amante, como por exemplo, o relacionamento dela é muito melhor com o Natsu do que o relacionamento que ela tinha com o Shu, por exemplo, não é mesmo? Mas o que eu quero enfatizar, que por mais que não seja enquadrado como indecente, é algo que também não é adequado, é algo importuno, minha querida Tachibana Hina, por conta de que ela poderia ter esperado o Natsu se formar. Então isso é mais uma crítica que eu só quero enfatizar, que eu tô meio revoltado com a Hina também. Então, para todo caso, o que eu posso concluir é que a Hina, ela mostra uma perspectiva de que é muito adulta, que muitas pessoas na pele dela iriam utilizar-se, iriam ser, digamos, cínicos. As pessoas não iriam confirmar, iriam fazer o que ela fez, que ela nunca teve um relacionamento com aquele pirralho, e a foto foi forjada, ainda mais porque o Okunugi ofereceu dinheiro, o que é um tabu, né, digamos que na indústria, digamos, da publicidade, algo do tipo, como foi mostrado no capítulo, então fica fácil. Só que é meio revoltante, porque ao mesmo tempo, tá bom, Hina, você priorizou porque você não queria nenhum caso do triângulo familiar, mas então ela concorda que isso poderia dar uma boa matéria, que o Natsu poderia ser enquadrado como cafajeste, porque ao mesmo tempo que ela quis omitir com tudo possível, e ela falou depois do capítulo que ela não queria que gerasse alguma encrenca, que ela queria proteger a família dela, então ao mesmo tempo ela reconhece que não foi um dos melhores relacionamentos, o dela com o Natsu e nem do Natsu com ela. Então de certa maneira ocorre aí uma maneira de contradizer o diálogo da personagem no começo e ali no final, digamos que quando ela fala, mas isso é minha interpretação, é meu ponto de vista, você pode concordar, você pode discordar. Mas estou começando a entender porque muitas pessoas preferem a Rui, porque, pelo amor de Deus, a Hina somente nessa obra, pelo amor de Deus, desde o começo ela somente, agora ela mente de volta do relacionamento que nunca ocorreu. Então é difícil gostar da Hina, agora eu entendo aí os fãs da Rui. Mas, pra todo caso, falando um pouco brincadeira, mas é um pouco verdade o que eu estou dizendo, eu acredito que praticamente exalto tudo que eu queria, mais uma vez. Não é que eu queira criticar a Hina,
é uma perspectiva adulta da obra, como a autora colocou, muitas pessoas iriam fazer isso, nunca iriam encontrar um relacionamento, porque a matéria só seria daí reformulada, né? Então, praticamente, eu concluo, falo, abordo tudo praticamente que eu queria falar sobre esse capítulo de número 270. Sem dúvidas, meu querido Kohai, minha querida senhorita, eu falei tudo o que eu queria sobre esse capítulo mais recente de Domestic Konakanojo, que foi um capítulo revoltante ao mesmo tempo que ele foi um bom desfecho. É um capítulo que a gente conversa muito sobre a perspectiva da obra como um todo, na verdade, porque esse arco mostra muito a perspectiva da Hina como uma personagem. É uma personagem que não merecia tudo que sofreu, é uma personagem que não teve desenvolvimento, não teve crescimento, uma personagem que não teve ambição, uma personagem que serviu mais para aliviar, digamos que o Natsu, na primeira parte da obra, ela, digamos que foi uma personagem que mostra a desilusão, digamos que as crises, um relacionamento meio que complicado que você tem na sua primeira paixão. Eu diria que a Hina serve mais como esse tipo de personagem. Eu acho que foi mais essa a proposta que ela teve na obra de Domestic Konakanojo. E como aquela primeira paixão meio que é quebrada, e depois é o adeus daquela primeira paixão, e depois o Natsu segue em frente. Então a gente viu que mesmo assim, ela continuou protegendo o Natsu devido ao seu papel na obra. Então eu diria que esse o enquadramento é a forma como a Sasuga Sensei, a minha querida Kei Sensei, quis colocar ela. Posso dizer que isso meio que estraga a obra, por conta de que é uma obra com a temática triângulo amoroso, ou seja, ela poderia ter uma progressão de certo modo. Muitos podem se questionar qual seria o arco perfeito para Hina, e eu digo que a autora teria que proporcionar isso, porque se for pra eu montar o arco perfeito da Hina, então é eu pegar os direitos autorais do Mekanojo e eu reformular essa obra desde o início. E muitos vão falar, então você vai tirar Natsu e Haru. Não, a Haru e o Natsu tiveram o melhor desenvolvimento. Se eu fosse mudar alguma coisa, eu só ia mudar certas partes, como por exemplo, eu iria colocar talvez o relacionamento da Hina com Natsu, ou melhor dizendo, a volta da Hina com Natsu. Só que, de certa maneira, eu ainda daria, digamos que um desfecho de Natsu e Rui, porque eu gostei da construção do casal. Então, aqui eu já digo, eu posso gostar da waifu. A única parte que eu fico, digamos que, decepcionado com a autora foi a forma como a Hina foi conduzida, sendo que ela tinha chances, digamos que, de ter uma volta com o Natsu. Era temática triângulo amoroso, infelizmente não ocorreu. E a obra virou mais um drama romântico a partir dos 100 episódios, a partir dos 100 capítulos seguintes. Mas sobre isso eu já falei, pode ser que eu fale em outros momentos, mas como eu já abordei isso em um vídeo no começo do ano, eu não quero ficar me repetindo. Por isso eu digo que a Hina, ela foi a decepção de Mekanojo devido à falta de desenvolvimento que a autora quis fazer. E esse é um dos pontos mais graves do porquê a obra é problemática e não pode ser enquadrada como ótima ou perfeita. É uma obra muito boa, mas eu não posso dizer que é ótima. Então eu diria que é isso. A obra tem vários elogios, a forma como é construído arcos, a forma como é construído certos personagens, desenvolvimento, significado, digamos que crescimento pessoal, mas parece que a Hina não teve isso. Infelizmente, é algo que a gente deve ser honesto e enfatizar. Para todo caso, continua sendo minha personagem favorita, não é à toa que eu enfatizo todos os erros dela, e também, quando é o momento certo, elogio. Eu diria que o maior problema dela é também o maior acerto, né, que é o fato dela sempre priorizar o Natsu, mas então acredito que isso é a minha opinião aqui sobre a perspectiva da Hina, que envolve também o arco mais recente, o capítulo de número 270. Para todo caso, foi um capítulo bom, gostei de ver o desfecho. Eu só fico meio chateado com a forma como é conduzido tanto a Rui. Parece que ela não sofre tanto, mas eu já disse sobre isso no início do vídeo, não quero me repetir, senão o pessoal vai achar que eu odeio mesmo a Rui, sendo que não é verdade. Então, eu diria que eu tô ansioso, né? Eu fiquei bem chateado, né, que o Kobayashi não deu uma lição do Okunogi. Se a Hina tivesse se reunido com a Rui naquele café, se a Hina tivesse a ajuda lá do nosso querido Kobayashi, o Okunogi nem tava mais nesse mundo. Ele já tava lá debaixo, digamos que, desse planeta. Tava lá no Jigoko, pra você entender. Provavelmente pagando pelos crimes que cometeu. Mas, para todo caso, praticamente abordei tudo que eu queria sobre esse capítulo, um pouco sobre a obra. Então, acredito que a gente vai para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Domestic Konakanojo? Para o próximo capítulo de Domestic Konakanojo, eu diria que eu tô ansioso para ver para qual Isekai a Hina vai. Eu tô acreditando que ela pode ir muito para ReZero. E vocês, acham que ela vai para qual? No Game No Life? Tate no Yusha? Não sei, pra todo caso tem muitos secais bacanas aí, eu não sei ainda qual que a Hina poderia ir. Talvez a Hina vá para aquele que ela vira a vilã, digamos que da obra, também é muito interessante. Pra todo caso, eu não sei, mas quero que vocês me digam nos comentários o que você acha que vai acontecer com a Hina. Eu acho que ela vai sobreviver, só vai pegar um estalo bem grave, vai ter uma boa passagem de tempo, a Sasuga sabe fazer isso bem, porque já tá nos capítulos finais.
Então, a única escolha que a Kisensei tem pra fazer agora é fazer com que o Natsu sinta um pouco de remorso e culpa. Arui não me importa muito, Arui vai ter aquele sentimento, ai, a minha irmã me protegeu, ela me empurrou, eu consegui sobreviver graças a ela. E daí aquele sentimento bobo de culpa pra essa personagem. Pra todo caso, é isso que vai ocorrer também, talvez. Mas eu gostaria muito de ver talvez o Natsu enquadrando o Stalker de volta. Eu gostaria realmente de ver muito isso. Ou eu queria ver o Natsu e o Kobayashi dando uma baita surra no Konosuke. Eu também queria ver já o Kobayashi dando uma baita surra no Natsu. Eu queria ver talvez até o Shu dando uma surra no Natsu, e o Natsu dando uma surra no Shu, porque ambos têm culpa. O Shu é um desgraçado, o Natsu é outro. O Natsu não serviu pra nada nesse arco. Ele foi, digamos que, a vítima indireta e acontece que a Hina teve que proteger ele. Então eu quero ver um sentimento aí de culpa pro Natsu. Eu acho que vai ser bacana isso. Pra todo caso, é isso que eu quero ver. Quero ver o Kira Sensei ter uma conversa séria. Porque eu acho que o Kira Sensei que vai falar que a Hina priorizou o Natsu e não quis contar. Então, sem brincadeiras agora, eu acho que vai ser uma parte bem legal, digamos que envolvendo o drama pelo Natsu. Eu quero ver muito qual vai ser a reação dele. Pra todo caso, promete. Eu diria que se o Natsu fizesse um livro, um shosetsu, inspirado na Hina, seria perfeito. Seria algo que nem a Arui conseguiu ter. A Arui teve alguns livros inspirados nela, mas a Hina foi a primeira inspiração do Natsu. Então, talvez seria bacana o Natsu fazer algo parecido. O que eu quero é que a Hina sobreviva. Tudo bem, Kisensei, você praticamente fez a Hina sofrer todo tipo de desgraça, mas pelo amor de Deus, a única coisa que você tem que fazer agora é só ter um pinguinho de romance entre Natsu e Hina. Foda-se que tem Natsu e Arui. Esse pode ser o casal principal, pode acabar, podem se casar, mas faça de um jeito improvável ter Natsu e Hina. Só uma ceninha já basta, eu vou ficar feliz. E não uma ceninha de sonho, uma ceninha do casal mesmo, digamos que sendo uma recompensa pra Hina. É isso que eu quero. Mas pra todo caso, se não tiver, que tenha então, digamos, a Hina recobrando a consciência ou algo do tipo. Para todo caso, é isso que eu espero, mas você já sabe, né? Lendo os próximos capítulos, obviamente, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo de Domestic Coloca no Batana.